Melanie, é o seguinte, eu preciso fazer uma pequena introdução aqui. Dentro de poucos dias eu vou publicar um artigo cujo título eu atribuí de Chá de Senhoras. Porque até a década de 1950, anos 60, as mulheres tinham pouca mobilidade social, né? Ficavam mais restritas aos afazeres domésticos e de vez em quando se encontravam com suas amigas para bater papo, normalmente na casa de alguém. Era muito difícil se encontrar uma mulher numa padaria, por exemplo, a não ser que estivesse na companhia de outras mulheres. E eu sou um entusiasta, né, dessa liberação feminina, né, das últimas 2 décadas em especial. Por que eu estou dizendo isso? Porque recentemente eu vi 3 senhorinhas batendo papo numa conveniência, num posto de gasolina. E eu parei para espairecer um pouco, que elas estavam tomando uma cervejinha e não deu para deixar de ouvir do que elas tratavam. Falavam de manicure, de hábitos de alimentação, de hábitos de saúde, ou seja, amenidades. Eu acho fantástico isso, porque se nós considerarmos há 20, 30 anos atrás, uma mulher que fizesse isso, tomar uma cerveja numa conveniência, seria taxada como sei lá o quê, né? Uma mulher de não exatamente bons princípios, né? Ou uma mulher direita, como se falava antigamente, né? E você trata muito do autoconhecimento. Eu relacionei uma coisa à outra e eu gostaria que você falasse sobre isso. O autoconhecimento tem dado mais segurança para as mulheres, ou seja, a autoconfiança para fazerem realmente o que elas querem e não o que elas são obrigadas pela sociedade a fazer, Elani. Sim, como você acabou de dizer, nós seguimos regras, regras de uma sociedade machista, patriarcal. A mulher tinha o toque de recolher, né, Roberto? Determinada hora, se a mulher tivesse para a rua, ela não seria uma mulher de família, uma mãe, uma dona de casa, uma pessoa benquista pela sociedade. Então, realmente. E o fato de a gente ter hoje uma liberdade maior, nós também temos que tomar muito cuidado para que não vire uma libertinagem, porque a gente tem que ter o bom senso. E onde que tem esse equilíbrio do bom senso, de saber ir e vir, saber o seu posicionamento, saber o local ideal, a hora certa, o que falar, como se portar, para que você não seja julgada mesmo. Então, na verdade, o autoconhecimento é esse caminho que vai te dar um norte para você se conhecer, se permitir a estabelecer as suas regras e não a regra de uma sociedade, a regra do outro, porque na verdade nós somos criados com padrões das nossas famílias. É aquilo que nós, 95% que nós estamos vivendo são coisas que colocaram como regras na nossa vida. Nós já herdamos parte disso, desses comportamentos. Então, quando a gente trabalha esse aprofundamento de quem eu sou, olhando sim, com muita honra, com muito respeito a todos os que vieram antes, mas olhando agora para mim, agora adulta, olhando quem eu sou, o que realmente faz sentido na minha vida, eu vou resgatar um poder muito grande, um poder, a minha essência mesmo, quem sou eu? E esse autoconhecimento é um caminho que eu falo que é sem volta e te dá essa sensação de uma real liberdade, de ser quem você é, de você vai ter que desagradar muitas vezes os que vieram primeiro. Às vezes você vai ter que mudar a sua rota para você ter aí, para que você não caia nos mesmos erros, repetindo padrões, repetindo esses ciclos que a gente não sabe por que se repete. Então esse autoconhecimento nos dá uma liberdade, uma reflexão maior e nos dá clareza mental. E você tem um novo posicionamento. E você tem essa autonomia de sentar, de poder tomar o seu café com determinada pessoa, de você poder estar sentada num bar e tomar uma cervejinha, e você está segura, porque você está confortável na sua própria pele e sem aquela questão da preocupação de ser julgada por alguém, porque nós vivemos muito tempo da nossa vida nos preocupando com o outro, o que o outro vai dizer. E a maior parte da nossa vida a gente se preocupa em fazer pelo outro e a gente vai se deixando. Então é esse resgate que eu trabalho com as minhas alunas, é esse resgate de quem eu sou, é essa importância mesmo de saber o que eu quero da minha vida, qual é o meu propósito, qual realmente a minha essência, o que realmente eu quero fazer da minha vida, ou eu estou vivendo apenas para agradar o outro, ou repetindo apenas no automático o padrão que a minha família e a minha sociedade impôs como ser o certo.
Então é um caminho, Roberto, autoconhecimento, é um caminho de liberdade, de ser quem você é. Você tocou num ponto, antes da gente entrar no outro tema, que eu gostaria de explorar também. As mulheres normalmente carregam uma herança de costumes das mães, né? E até que ponto elas conseguem, ou as mulheres mais modernas conseguem aproveitar aquilo que seja útil e descartar aquilo que seja evidentemente cultural, né? Algo que pode ser um fator impeditivo dessa felicidade plena. E eu gostaria de tomar como base o relacionamento que você tem com a sua mãe, por exemplo. Se você vê o crescimento dessa maturidade e como que vocês convivem nesse aspecto. Nós mães, nós filhas, é tão forte essa ligação, porque para você ter uma noção, eu já estava no útero da minha avó quando a minha mãe foi concebida. Olha como é forte essa ligação das mulheres. E essa energia feminina. Olha quanto é importante você ouvir dessas mulheres, você estar em contato com esse feminino mesmo, e você aprender muito com essas mulheres. Não é só a receita do bolo, não é só a receita do pão caseiro da avó, é muito mais forte essa ligação. É desde a vida intrauterina e você vai levar isso para o resto da sua vida. De 0 a 7 anos é muito importante porque é a mãe que cuida. De 0 a 7 anos é mãe, após os 7 é pai. Então, essa energia feminina, que é o cuidar, o nutrir, a sua fé, essa questão do sagrado. Então, isso é da energia feminina. E o que está acontecendo hoje, Roberto? Devido a todas essas necessidades que as mulheres estão tendo de querer competir no mercado de trabalho, de querer entrar na linha de frente, que não é o lugar dela, e muitas vezes ela está sendo obrigada a tomar essa posição do masculino, tá? Que nós temos dentro da gente, tanto a energia masculina quanto a feminina. Eu posso estar exercendo parte da minha energia masculina no momento que eu estou palestrando, no momento que eu estou ministrando algum curso, alguma aula, mas ao voltar para minha casa, eu tenho que me restabelecer na minha base feminina, no leve, no fluir, no ser água, não linear, aquela coisa mais suave. E muitos de nós mulheres estamos adoecendo porque nós não estamos sabendo retornar, voltar para casa. Então, nós estamos perdendo mão nesse caminho, nós estamos entrando numa bifurcação da energia masculina e isso está nos adoecendo. Tem mulheres que estão se tornando muito masculina na sua energia e estão deixando de ser leves. E muitos problemas dentro do casamento também está causando devido a essa despolaridade. Então nós temos que voltar para a base, para a raiz, para nossa mãe, para nossas avós, olhar mais para elas mesmo e cultivar essas coisas ancestrais do feminino. E ouvir essas mulheres, essas matriarcas, porque muitas vezes é voltar para o berço, é voltar para o lar, é voltar para casa para restabelecer a sua força. É ter esse contato maior com a natureza, é voltar a fazer as coisas, o belo. É cuidar da sua casa, é deixar o lar mais bonito, porque isso é da mulher. Então, Roberto, a mulher ela está adoecendo por estar se perdendo na sua própria energia. E ela não tem esse entendimento. Que ela pode ser uma workaholic, em determinados momentos trabalhar duro, pesado, ela pode liderar uma equipe de homens, mas ela tem que saber voltar. Ela tem que saber voltar para casa, porque lá em casa ela tem os filhos para maternar, ela tem o marido que precisa da sua leveza, porque senão nós teremos dois homens duelando dentro da própria casa, e isso não dá certo. E esse é um dos motivos que muitos casamentos não estão dando certo, porque a mulher não está voltando para casa. Ela está deixando, ela está voltando com armadura, com, com armas, é como se ela estivesse voltando de guerra e fazendo a própria guerra dentro de casa. Então, o mais importante nesse trabalho de autoconhecimento é entender o que é ser feminina, onde buscar essa força para que você possa estar no mercado de trabalho, mas que você também possa reabastecer do seu feminino. Você, então, dando essa explicação, me permite abordar agora o segundo tema da nossa conversa, que é relacionado exatamente a isso, as relações institucionais das mulheres, ou seja, hoje em dia as mulheres não são apenas mães ou
esposas, etc., namoradas, elas têm que desenvolver essas relações institucionais em vários lugares, né? Postos de trabalho, grupos, por exemplo, de saúde, né? Então, essas relações institucionais, na medida que a mulher avança nesse autoconhecimento, nessa maturidade que você está propondo, ela sabe conviver melhor em cada situação, porque vamos combinar, né? Existem grupos diferentes e a mulher tem que se adaptar a esses grupos para poder ter uma interlocução mais audível, vamos dizer assim. Sim, ela vai ter que transitar em vários setores, né, Roberto? Então, ela tem que estar diante de mulheres, ela tem que adotar um comportamento. Diante de homens, principalmente quando nós temos mulheres na liderança, ela tem que adotar uma postura de liderança. E essa postura, ela usa a energia masculina dela e não é vulnerável, porque ela tem que ser respeitada. Porque se uma mulher for cheia de energia feminina ali, querer acolher todo mundo, ela não será ouvida, não será respeitada. Então, olha como é importante você ter esse posicionamento através de uma busca pelo autoconhecimento, aonde através do autoconhecimento você vai encontrar seu amor próprio, porque daí você vai falar: "Eu sou assim, é assim que eu sou, não é errado ser dessa forma". Você consegue ali lapidar as suas características, que não são defeitos, são características, tá? Nós temos luz e sombra, você pode trazer mais luz para que você não tenha tantas características negativas, que você potencialize, você use a sua potência, que você use o seu recurso maior, para que você possa ser uma pessoa dominando todas essas áreas. Dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do trabalho, porque nós temos. Olha quantas coisas que a gente tem que desenvolver num dia, quantas pessoas a gente tem que se comunicar, quantas pessoas a gente tem que liderar. Dentro de casa é uma liderança, filho, escola, marido, família, pai e mãe, e nós temos que saber se posicionar. Mas nós estamos perdendo nessas questões. Tem muitas pessoas querendo cuidar de pai e mãe, sendo que nós somos menores que eles. Isso está adoecendo a família também. Então, nós temos que saber o nosso lugar de hierarquia, para que também a gente possa estabelecer todo esse equilíbrio sistêmico em qualquer lugar, no trabalho, dentro da sua casa, com seus pais, com seus amigos. Existe uma hierarquia e tem que ser trabalhada tudo isso. Mas é o autoconhecimento, sim, através do seu amor próprio, que você vai estabelecer limites saudáveis. Principalmente você vai escolher: isso é nocivo para mim, eu não quero ir. Isso aqui não é prioridade na minha vida. Então depois eu faço. Porque quando a gente não se conhece, não se ama, eu perco autoconfiança e eu deixo a vida me levar. Quando eu deixo a vida me levar, qualquer vento que bate, eu vou para lá e vou para cá. E eu tô à deriva. Agora, quando eu me conheço, eu tenho um norte, eu tenho um foco, eu sei onde eu quero chegar. E você evita essa procrastinação da vida. Você estabelece relacionamentos mais positivos, porque se tem uma coisa que adoece, segundo a psicologia adleriana, são relacionamentos. É o que adoece o ser humano. Então, ao passo que eu me conheço, ao passo que eu me amo, ao passo que eu estabeleço essa autoconfiança novamente dentro de mim, eu estabeleço limites, eu coloco as fronteiras, porque ninguém entra, ninguém sai de um país sem identificação. Só que às vezes a gente se comporta como assim: eu deixo livre, não tem barreiras, não tem fronteira, e qualquer pessoa entra, qualquer pessoa sai. Entendeu? Então, isso é uma falta de respeito que eu não soube ainda me posicionar, que eu ainda não me conheço o suficiente para estabelecer esses limites. Então, o amor próprio é fundamental. É fundamental a gente adquirir, porque é ele que vai te dar essa autoconfiança. O amor próprio é a mãe da autoconfiança. Até onde eu sei, você se dedica muito a estudar. E eu gostaria de tocar nesse ponto também, antes da gente concluir. Você, além de fazer seus cursos, você lê bastante a respeito dos temas que você trata. Em tempos de informações tão rápidas, principalmente pelas mídias sociais, você acha que está faltando também um pouco mais de informação, de leitura, dessa mulher se jogar um pouco mais em conhecer outras situações para comparar com as suas? O conhecimento geral.
Sim, hoje nós temos essa mídia imediata. A gente pega tudo que está na palma da nossa mão. Eu evito ficar olhando muito a vida alheia para não ficar me comparando, entende? Porque essa comparação da mídia social, de internet, ela é muito desleal. Então, o que que é importante? Eu olho para as minhas, é o que eu acabei de falar. Quais são as minhas características positivas e que eu considero negativas? Eu preciso polir tudo isso, eu preciso melhorar tudo isso, eu preciso trazer mais luz para onde está a sombra na minha vida. Então eu procuro estudar, eu procuro ler, e nem sempre eu vou encontrar isso como uma informação rápida dentro do Instagram, dentro da internet, enfim, eu preciso realmente voltar. Eu gosto muito de leitura, eu gosto dos livros, eu vou atrás de artigos, e nada melhor do que você se autoconhecer para buscar a fundo. Você vai olhando, bom, eu tô com esse sintoma, eu tive esse comportamento, eu vou estudar a respeito disso. Onde eu devo olhar? Então você vai ali, aprendendo e aprimorando as suas características, e você vai se tornando uma pessoa ímpar, porque quem faz isso hoje em dia? São poucas pessoas. Nós estamos mais querendo comparação e imitar o outro do que realmente olhar para dentro e polir o que está bruto ainda aqui dentro, entendeu? Lapidar tudo isso. Porque eu falo que nós somos, Roberto, pedra bruta. Nós vamos e descendo ladeira e vai ralando tudo, as feridas emocionais, os traumas e tudo isso. Quando você olha para isso e tem um aprendizado, você cresce com isso. Agora, não olho para isso, eu simplesmente escondo tudo isso e continuo ali me batendo e rolando pela vida, você pode levar uma vida de sofrimento e não de crescimento. Então, eu falo que nós precisamos o tempo todo nos ouvir e observar principalmente qual é a minha comunicação interna. Eu tenho congruência? Eu falo que a internet não tem congruência, Roberto. Muitas pessoas que estão aí na mídia social, elas dizem, falam de casamento perfeito, mas a vida real dela não é essa. Fala de comida saudável, mas a vida real dela não é tão saudável assim. Então, nós temos que tomar cuidado. Quem são os meus mentores? Quem são as pessoas que eu estou seguindo? Elas têm congruência naquilo que elas falam? Elas levam uma vida realmente 100% ali do que são? Então, eu falo que antes de ter o Instagram, antes de ter internet e essa exploração da vida pessoal na internet, né? A gente acha que conhece todo mundo, mas a gente não conhece essas pessoas, né? E as pessoas aí parece que são íntimas da gente, porque eu sigo ela todos os dias. Mas na verdade, às vezes elas não são quem são. E isso atrapalha muito quando você não sabe quem você é, porque elas podem estar ali, não contribuindo para o seu crescimento pessoal. Então, uma dica que eu dou para as pessoas é avaliem as pessoas que vocês estão seguindo e veja realmente se elas têm congruência naquilo que faz, naquilo que fala, porque isso é primordial para que você possa realmente atribuir a essa pessoa um título de minha mentora, ou o meu ídolo, ou a minha musa inspiradora, ou o meu professor que me instrui, enfim. Nós temos que tomar cuidado e não comparar a sua vida com a vida do outro, porque nós somos indivíduos únicos e nós somos muito especiais e cada um com as suas características, né, Roberto? Exatamente. E enquanto você falava, eu fiquei pensando num termo para definir esse comportamento. Essa vida alheia, por exemplo, tão bonita, né? Isso pode ser um vilão emocional? A gente pode definir assim? Pode ser um vilão emocional, sim. E isso vai destruindo ainda mais a autoestima de quem já não está muito bem, né, Roberto? Imagina, eu Aham. estou vendo do lado de lá que aquela mulher é perfeita, ela acorda às 5 horas da manhã, ela tem aquela mesa do café da manhã que eu não tenho, mas eu queria ter. Ela foi para academia, o corpo dela é maravilhoso. Depois ela tá na massagem, depois ela tá. Os filhos são lindos, é tudo lindo, né? É tudo lindo o bastidor daquilo, mas aquilo não é real, gente. Porque a gente não posta 10% do que vive, não tem como ser assim. Só que olha como isso até destrói muitas pessoas que não estão com a sua autoestima, não está bem com isso e não se conhece, porque ela acha que aquela vida é ideal e não a minha. E isso vai causando uma ansiedade, vai causando uma depressão, vai abaixando ainda o meu valor pessoal, porque eu estou me comparando. Enquanto eu me comparo, eu estou perdendo tempo de investir em quem eu sou.
Então, cuidado com quem vocês seguem, porque realmente isso pode impactar de uma maneira muito negativa na sua vida. E eu vejo como, ai, você viu fulana, você viu ciclana? Gente, eu não sigo blogueiras. Eu tenho meus mentores, eu estudo através da mídia mesmo, eu estudo, eu participo de lives. Ontem teve uma live fantástica da Ana Hickman. Quem assistiu, quem não assistiu está gravada, recomendo, com a Camila Leão, que fala de abuso, para que vocês identifiquem o que é abuso, porque nós mulheres não fomos criadas para identificar o abuso, a dependência emocional. Então, olha, essas coisas valem a pena. Realmente, você se conecta ou pela dor ou por algo lindo e maravilhoso na internet, mas que quando você se conecta pela dor do outro, ainda que você está em crescimento e está buscando evoluir. Agora, só vendo o que um está comprando, o outro está fazendo, e eu tenho que prosperar, então, na verdade, você só está numa busca incessante e que não vai ter fim, e uma preocupação, uma ansiedade de ter o celular novo, de ter uma bolsa nova, ou então tá viajando para Paris. É sempre a gente está sofrendo por aquilo que não é vital e nem essencial. É sempre pelo supérfluo. E a internet faz isso. Porque a internet nada mais é do que um meio de você também rodar a economia, certo? Você tem que comprar, e você tem que comprar, e você tem que comprar. E se a gente entra nessa roda do rato, não tem fim. Então você nunca está se abastecendo daquilo que é essencial e você está sempre vazio. Então, eu falo que a rede social, a internet, ela veio numa hora certa, que principalmente foi depois da pandemia. Eu cresci muito através da rede social, porque eu tinha que atravessar Limeira, Campinas para estudar. Hoje eu posso estudar dentro da minha casa. Eu já faço tudo online, então facilitou muito a minha vida para adquirir conhecimento. Mas quando você sabe usar essa ferramenta para o seu crescimento, ok. Agora, se você está usando isso daí simplesmente para aumentar uma autoestima, uma falsa autoestima ali, ou então um tempo todo alimentando o teu cérebro por dopamina rápida, né? Porque é um prazer imediato. Olhar a vida alheia é um prazer imediato. Ali vai te consumindo de dopamina o tempo todo, uma via de acesso muito rápida, e você vai como comendo um docinho todo dia ali para se sentir bem, mas satisfação com a vida do outro e se comparando. E esse é um caminho que é viciante e não vai contribuir para o seu crescimento pessoal. Aliás, você falou da Ana Hickman, né? Por uma situação inusitada, eu conheci a Ana Hickman, estava numa praia durante o carnaval, uma praia semideserta lá em Paraty, e a Márcia reconheceu a Ana Hickman, que desceu num pequeno bote e foi ver lá um negocinho que o seu namorado estava fazendo, seu amigo, melhor dizendo, e ela foi atrás da Ana Hickman, que trabalha com a minha enteada lá em São Paulo, na TV Record. A Ana Hickman foi super gentil, muito carinhosa, muito humana, e eu tive essa impressão logo que ela fez as primeiras denúncias contra o marido. Eu vi duas características dela, viu, Lerani? Primeiro, coragem, porque ela expôs a sua vida de uma maneira completamente aberta, né? Uma fratura emocional que ela teve pelo que fez o marido. E, além da coragem, esse senso de humanidade, né? Porque tem muita gente que pensa que é alguma coisa e age assim, né? E ela é muita coisa e age como se fosse uma pessoa simples e comum. E, ao mesmo tempo, ela está influenciando nessa coragem que as mulheres têm que ter, no caso dela, de denunciar uma agressão, e a sensibilidade de continuar vivendo. Ela estava com o filho dela nessa pequena praia, e mãe com sacola, com toalha, com roupão, mas muito humana. Tirou fotografia com as pessoas que estavam lá no pequeno quiosque. Então, isso é muito bacana, viu, Lelani? Isso aí transmite muito para a gente, sabia? Sim, e ela tá muito forte. A mulher, quando ela consegue sobreviver a todos esses abusos, e quando ela fala chega, ela se torna uma mulher muito forte. E quando ela descobre que tudo que ela passou pode se transformar num grande legado de vida mesmo, e um propósito maior, que é ajudar outras mulheres, ela se torna imparável. E essa energia que ela está emanando, toda essa influência que ela está tendo, vai impactar muitas mulheres, e ela está sendo uma porta-voz. Uma porta-voz é fundamental para que a gente possa acabar de uma vez por todas com esse tipo de abuso que é muito velado, é muito sutil, só que está destruindo a saúde física e mental das mulheres.
Perfeito, minha amiga. Que papo gostoso, que papo interessante, inteligente. E hoje que deu tudo certo, né? Som, imagem, nota 10. Fiquei muito feliz mais uma vez. Leilani, Ótimo. é isso aí. Muitíssimo obrigado. As redes sociais da Leilani continuam ativas, os cursos continuam acontecendo. Queria dar o nome de novo daquela academia que você agora está frequentando e fazendo os cursos, Leilani. As aulas do Flow, que é esse movimento e autoconhecimento para que você possa sentir o seu corpo mais leve, fluido e suas emoções através do movimento. Nós vamos explorar bastante a consciência corporal. Estão sendo realizadas na academia da Renata Cavinata, um estúdio de dança e treinamento. E as palestras é só chamar empresas, vários outros lugares que tiverem a possibilidade de eu estar indo ministrando as palestras, pode chamar que eu estarei lá, trazendo a teoria de tudo isso, dessa saúde da mulher, e aliado ao movimento também, a parte prática. Então, eu estarei à disposição. Esse ano, vou falar muito sobre essa energia feminina, muito das dores emocionais que nós precisamos tirar desse corpo, deixar a vida mais leve, mais fluida, e como voltar para casa, né, Roberto? Como ser feminina. E como tirar esse escudo, tirar a capa da Mulher Maravilha, porque guerreira, esse título de guerreira não faz bem para a mulher. Ela pode ser forte, mas ela vai escolher as suas batalhas e ela não precisa ficar sangrando o tempo todo. Ela precisa se recuperar, ela precisa se cuidar e, acima de tudo, se amar. Bacana. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Uma ótima sequência de semana e até uma próxima, Leilani. Muito obrigado. Até mais!